No programa desta semana, nós temos a grata satisfação de receber a doutora Cassiane Borgo. Muito obrigado pela presença, tenho certeza que o nosso telespectador terá informações importantíssimas acerca de um assunto tão pertinente, tão atual. Doutora, falar de terapia de casais, uma coisa tão importante nos dias de hoje, mas que muitas vezes o corre-corre do dia a dia, a gente acaba não pensando na importância desse tema. Exatamente, né? Então, a psicoterapia, de uma forma geral, ela está entrando mais na vida das pessoas. Então, há mais abertura, menos preconceito para o processo de psicoterapia, para entrar em contato consigo mesmo, para o autoconhecimento. E aí, os casais estão também, né, se abrindo para essa ideia, para cuidar do relacionamento, porque o relacionamento do casal, ele é muito importante ser cuidado, ser preservado. Então, muitas vezes a pessoa inicialmente começa o processo, uma das partes, né, sozinha, individualmente, e chega num momento da terapia que é percebido que o conflito está relacionado com o relacionamento amoroso, né? E aí a participação da outra parte se torna importantíssima. Exato. Quais são os principais motivos pelos quais os casais buscam aí esse tipo de tratamento, esse tipo de terapia? Depende muito do momento de vida que o casal se encontra. Então, nós temos aquele casal que ele está se conhecendo e à medida que ele está se conhecendo, surgem alguns conflitos, algumas divergências e esse casal ele se pega em dúvida, será que queremos dar um passo mais sério no relacionamento? Nós temos o casal que já está junto há bastante tempo e daí, conforme as fases da vida, os dilemas vão surgindo e esse casal se desencontra ou esse casal começa a ter divergências que antes não tinha, né? Mas que ainda se ama, que ainda tem o propósito de querer ficar junto e percebe que uma ajuda profissional vai ser importante. Nós temos aquele casal que está passando por um momento muito difícil, seja financeiro, seja às vezes uma questão de saúde e precisa de uma orientação, de um suporte para como lidar com aquela situação. Então, nós temos também aquele casal que já não é mais um casal, mas precisa de uma ajuda para poder colocar em prática a decisão de se separar. Isso também acontece. Aquele casal que já não é mais feliz, mas precisa desse tipo de orientação. Então, né, e tem aquele casal que quer se fortalecer, que quer simplesmente um apoio para viver uma nova fase da vida, que é muito nova para eles, né? Porque cada fase da vida a gente passa por diferentes dilemas. Então, é o casal recém-casado que está enfrentando um choque cultural, porque são duas famílias que se unem, é o casal que está começando a viver a vida com filhos, e agora como é ser um casal com filhos. Então, é o casal que os filhos já cresceram e agora ele voltou a ser um casal sem filhos, e agora é o envelhecer. Então, são várias questões e muitas vezes o que o casal precisa é de um apoio para se fortalecer e para melhorar a relação. E quando um dos dois desse casal não querem fazer a terapia, como fazer isso? Aí a gente faz uma terapia, mas não terapia de casal. Não tem terapia de casal com uma das partes, né? Aí essa pessoa ela vai fazer terapia individualmente e porque a pessoa que ela faz terapia, ela vai passar por um movimento de transformação.
E aí ela vai aprender a se posicionar, a se relacionar de uma forma diferente, de se posicionar melhor no casamento ou no namoro, enfim. Doutora, eu acredito que o conflito em cada relação é algo normal. A pessoa muitas vezes não concorda com um ponto de vista, vai tentar colocar, mas não coloca de uma maneira adequada e acaba brigando. Até quando existe uma normalidade nesses conflitos de casais e quando isso não é mais normal? Uma ótima reflexão essa. Nós devemos sempre pensar, é normal aquilo que não fere a saúde emocional, a saúde física, a integridade da pessoa, né? Então, olha, não existe relação perfeita, não existe perfeição em nenhuma esfera da vida, porque nós, seres humanos, nós não somos perfeitos. Então, as imperfeições, elas vão existir. E é até bom eu aproveitar esse momento para fazer essa reflexão, porque muitas vezes os conflitos eles surgem dessa idealização, né, de uma relação perfeita, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, de um relacionamento sem conflitos. Então, não. O divergir, ele é saudável. Ele mostra que naquela relação as duas partes colocam o seu ponto de vista, que as duas partes expressam os seus pensamentos, os seus sentimentos. Por isso é muito importante na hora de escolher a pessoa, né, para ter um relacionamento amoroso, perceber o quanto há de afinidade. Então, me identificar, estar ao lado de alguém, né, que apresente bastante afinidade é muito importante, porque aí diminui a chance de ter conflitos. E essa questão de poder conversar sobre as diferenças faz parte de uma relação verdadeira. Agora, esse casal, quando ele começa a querer se sobrepor demais sobre o outro, de maneira que o outro não pode ter voz ativa, de maneira que o outro passa a ser demasiadamente controlado, ferido na sua liberdade de expressão, muitas vezes até coagido na sua liberdade de ir e vir, né? Então isso tudo acontece dentro de um relacionamento. E muitas vezes a pessoa ela já está ali envolvida, ela vai se deixando levar gradualmente, ela não percebe que aquilo está deixando de ser normal para ser patológico. Certo. E quando aquelas crises mal resolvidas podem atrapalhar e atrapalhar em muito a relação entre os casais? E atrapalha, né? Por quê? Porque aquilo que não foi resolvido não deixou de existir. É muito diferente algo que acontece, que não tem tanta importância e que pode ser simplesmente perdoado ou relevado. Mas aquela diferença, aquele problema que ele precisaria ter sido resolvido, esclarecido, mas ele não foi, ele fica como uma sujeira que foi jogada para debaixo do tapete. Fica aquela mágoa, ela fica ali guardada. E se o problema não foi resolvido, então existe uma grande chance de novas situações semelhantes estar se repetindo no cotidiano desse relacionamento. E aí o que acontece? Isso vai minando a relação, isso vai obstruindo essa convivência. Certo. Problemas financeiros também podem ser a causa de crises entre os casais? Pode sim. E quando a gente pensa sobre isso, é importante que a gente pense como de uma forma aberta, sem preconceito, né? No sentido, então o casal que se ama não deve pensar em dinheiro, mas acontece que o dinheiro ele está presente em tudo. Então aquele casal que
às vezes ele está passando por falta de suprimentos básicos, ou ele está tendo que adequar o padrão de vida, né? E aí a situação essa situação gera uma tensão. E o casal, e isso pode gerar, sim, atrito entre o casal, né? Nós vimos muito recentemente o advento aí do celular acabar separando as pessoas. Separando em que sentido? Você hoje vai num restaurante, você vê o marido e a mulher no restaurante, um sentado na frente na mesa, o outro do outro lado, cada um com o celular, um não olha na cara do outro. Saíram para jantar e os dois, cada um está num mundo muito diferente. Isto realmente afastou as pessoas? Afastou sim, né? Na verdade, assim, vamos colocar, é um ponto, é um exemplo de algo que na atualidade está sendo usado, né, como para afastar, ou mesmo como um álibi para casais que já estão distanciados, né, e usam o celular como um escudo. Então, é importante a gente pensar, cada caso é um caso, cada casal tem uma dinâmica diferente. Então, o celular está afastando o casal porque naquele casal existe uma dificuldade de ambas as partes ou uma das partes ficar longe do celular, ou esse casal já estava na dinâmica do seu relacionamento distante por algum outro motivo e o celular está sendo usado como para preencher aquele vazio, aquela distância. Tá, então na verdade, às vezes o celular realmente está afastando, mas pode estar, na verdade, somente preenchendo um vazio que um sintoma, né? Sim. Um sintoma de algo de uma distância, que já existia. Nós falamos no início que são duas culturas diferentes que se juntam, duas famílias diferentes que se juntam. A criação dos filhos muitas vezes dá uma divergência muito grande e muitos conflitos dentro de um casamento está justamente por divergir de como criar os filhos. Uhum. Essa divergência em criar os filhos, ela vai existir, mas entre aquele casal que já não está tão integrado enquanto casal. Por quê? Porque aquele casal que prestou bastante atenção na hora de escolher um ao outro, o quanto de afinidade realmente existe, né, nessa pessoa, o quanto que essa pessoa se parece realmente comigo e tem princípios, valores, projeto de vida comum, isso é muito importante. Então, por que eu coloco, né, por que eu friso bastante esse ponto? Porque na maior parte das vezes, os problemas que o casal enfrenta, ele reflete essa escolha que foi feita lá no início do relacionamento, onde um escolhe, né, a escolha é feita baseada em expectativas. Muitas vezes não escolhe aquela pessoa que está conhecendo, mas escolhe aquilo que imagina que a pessoa irá se tornar, mas a pessoa é o que ela é. E aí, né, você está escolhendo namorar, você está escolhendo casar com a pessoa que você está conhecendo, né? Mas daí lá na frente, aí vem as divergências, essas frustrações, mas muitas vezes essas frustrações, elas vêm de uma expectativa que foi criada pela própria pessoa. Uhum. E a pandemia? A pandemia também afastou os casais? Foi causa de crise também? Olha, a pandemia, ela mudou muito a dinâmica das famílias, né? Porque, olha, a pandemia, primeiro ela colocou as pessoas numa quarentena mais intensa, isso num primeiro momento, lá no comecinho. Aí isso gerou, né, uma convivência intensa entre a família, o casal,
os casais com filhos, a convivência com os filhos, de forma assim, 24 horas, vamos colocar. A pandemia mudou para muitas famílias a questão econômica, como nós já citamos, o quanto que o financeiro também interfere, né, na saúde emocional do relacionamento. Então, a pandemia, ela aflorou, com essa convivência tão intensa, problemas que já existiam entre os casais, mas que muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, esses problemas eles não eram enfrentados. Mascarava-se. Eram mascarados, porque um sai de manhã, às vezes a rotina, né, corrida, onde um sai, o outro ainda não acordou, o outro chega próximo do horário de dormir, enfim. Então, e aí teve também, somado a isso, mudanças de papéis, o desemprego, a pessoa que trabalhava fora, que passou a trabalhar, a ter que assumir as tarefas domésticas de forma integral, a escola acontecendo dentro de casa. Então, a própria ansiedade pela doença, a ansiedade, né? E infelizmente, né, até casos mais graves que a gente não pode deixar de considerar, onde uso de drogas, violência doméstica, violência sexual. Então, tudo isso começou a acontecer de forma mais intensa e mais frequente. Geralmente, doutora, quem procura a terapia de casais, aquele casal que procura, a senhora acredita que só esse movimento de procurar é porque existe uma solução naquele relacionamento? Existe amor ainda naquele relacionamento? Ou a senhora acha que é só para tentar de alguma maneira solucionar aquela crise passageira? Olha, na minha experiência, a maior parte dos casais que vão para o consultório é porque ainda tem uma vontade de amar e ser amado, né? É porque realmente deseja vencer aquela divergência, vencer aquela dificuldade e continuar juntos. Tá, então, né, acho que os casais que procuram, como eu disse, né, claro, muitas vezes a melhor alternativa é a separação. Mas a separação nós vamos colocar assim, a última alternativa, porque se o casal está ali, parte-se do princípio que o objetivo é a restauração, é a preservação do relacionamento. Sim. E o psicólogo, como age nisso? Ele tem que mostrar o lado desse para aquele, o lado daquele para esse? Como que fica o psicólogo? Muito interessante. O psicólogo, ele vai ver o casal e ele vai ensinar o casal a olhar o relacionamento do casal. Então, por quê? Porque muitas vezes o que leva o casal ao conflito? É essa coisa do um querer culpar o outro e o outro querer culpar o um por alguma diferença, alguma dificuldade que esteja sendo vivenciada. E, na verdade, enquanto que é casal, seja namorado, seja casado, seja que mora junto, seja o que for, é um casal. A dinâmica daquele relacionamento é característica das duas partes que compõem aquele relacionamento. Então, nós não vamos colocar ou é um ou é outro. Nós vamos pensar como esse casal está funcionando e qual é a contribuição das duas partes para que essa dinâmica tenha se instalado. Seja, né, e também nós vamos olhar naquilo que o casal ainda consegue estar funcionando de forma positiva para fortalecer esses pontos fortes do casal, né? Então, e tem também um ponto muito importante que é o casal aprender, olhar essa questão, né, de unidade, é casal, não é um outro, mas aprender também a não fazer interpretações equivocadas, aprender a dialogar sobre o que pensa, o que sente,
o que espera, e muitas vezes aquilo que viu, né, percebeu, uma atitude do outro, a pessoa interpreta e toma aquela interpretação como verdade. Ao passo que a intenção do outro, muitas vezes, é bem diferente da interpretação que foi feita. Então, a terapia de casal, ela vai ajudar, basicamente, né, olhar esse funcionamento, essa característica casal, e as interpretações individuais que, de forma distorcida, muitas vezes proliferam conflitos desnecessários. Do que a senhora falou, eu realmente, duas coisas achei assim muito importantes. A primeira é a frustração que cada um tem em cima do que ele projeta no outro. Isso daí realmente é uma verdade. Todo homem que casa imaginando que um dia vai ter uma mulher igual a sua mãe, né? E não é uma mulher igual a sua mãe, é uma mulher totalmente diferente da tua mãe. Você ama, é uma maneira diferente de amar, mas ela não tem nada a ver com a sua mãe. E às vezes você espera que ela seja igual. E isso vai te frustrar. O contrário também acontece. É verdade. Né? A mulher, pelo mesmo lado, muitas vezes, tanto é que você vê famílias de etilista seco. A mulher teve o pai que era alcoólatra, o marido que era alcoólatra e a filha que casou. Verdade, você projeta no outro o que você realmente esperava que ele fosse, mas nem sempre isso. Quando eu falo do homem, é o homem e a mulher. Não tenha dúvida que a mulher é a mesma coisa. O dia que ela encontra uma pessoa, ela fala assim, poxa, eu gostaria que ele fosse igual ao meu pai. Acredito que seja assim, né? Olha, pode muitas vezes ser o contrário, no sentido do homem buscar uma mulher, ele querer buscar uma mulher que seja diferente da mãe, tá? Porque nós temos que considerar que nem toda mãe é um exemplo. Sim. Mas vamos lá, mas via de regra, quando você projeta, é algo bom. Exato. Se você, né? Se você está projetando vamos pensar então, assim, ó. Independente desse projeto ser baseado na figura paterna ou materna, eu faço muito exercício assim, ó, com as pessoas que eu atendo. Qual é o seu ideal de homem? Qual é o seu ideal de mulher? Né? Então, que características um homem, né, precisa ter para que você se sinta feliz ao lado dele? Que bacana isso. E aí, para a pessoa saber, na hora de que ela estiver conhecendo alguém, escolher, fazer essa escolha da forma mais compatível possível, porque esse homem ideal também, né, não vai existir, mas da forma mais compatível possível com aquilo que ela precisa para ser feliz. Mas, voltando ao assunto, eu acho assim, que além das projeções, que infelizmente nos frustram mesmo, porque a gente espera algo que, não que ela seja errada, mas não era o que a gente esperava. Isso. Além disso, as interpretações, como você falou. Exato. Muitas vezes a pessoa te dá uma resposta e faz você pensar em algo que não tem nada a ver com aquilo. Então, essas coisas são muito importantes. Essas duas coisas que você me falou me faz realmente rever todo o meu... Tenho 34 anos de casado e muitas das brigas foram por isso. Por essas projeções e pelas interpretações. Mas realmente quem procura uma terapia de casal provavelmente quer melhorar, quer ter uma segunda, terceira, 10ª chance, não sei. Exato. Mas acha viável o fim da vida junto. Isso. Doutora, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante clara, é um tema extremamente interessante e o psicólogo acho que tem que ter um preparo a mais para atuar nesta área. Isso. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, aqueles casais que realmente têm problemas, não tem casal que não tem nenhum tipo de problema, mas que querem uma ajuda. Olha, o que eu deixo de mensagem é: o amor vale a pena, né?
nós, seres humanos, nós precisamos amar e ser amados. E se você está numa relação, você está começando uma relação, você não tem certeza se é isso mesmo que você deseja para a sua vida, procure uma ajuda antes de oficializar, antes de dar um passo mais sério nessa relação. Se você já tem uma história em conjunto, então faça uma tentativa com essa ajuda antes de desistir da relação, né? Porque sim, é possível resgatar a harmonia, desfazer distorções e viver de forma não perfeita, mas de forma leve a vida a dois. Verdade. Acredito que essa sua mensagem é fantástica e realmente quem puder pedir ajuda deve procurar um profissional especializado e com certeza vai conseguir melhorar o seu relacionamento. É isso aí. Doutora, muito obrigado pela presença. Fica aqui o convite para que a senhora volte com novos temas aqui para que a gente possa realmente ajudar o nosso telespectador a entender essa parte da psicologia. Agradeço demais a oportunidade. Foi, né, um presente estar aqui com você hoje. Legal. Ao nosso telespectador, um muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.